Como que é a plataforma do Potência Matemática? Fala campeões, professor Eduardo Lenz aqui. Nesse vídeo eu vou apresentar para você a plataforma do Potência Matemática. O meu curso de matemática 100% focado no Enem, que você tem acesso a conteúdos do básico ao avançado para conseguir mais de 40 acertos na prova do Enem. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiramente, você tem aqui a nossa página de vendas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos inclusive em Black Friday. Então aqui você tem basicamente um resumo de tudo que vai ter acesso ao nosso curso. Aqui, inclusive, tem o depoimentos, no caso, depoimentos de alguns alunos que foram aprovados. Aqui você tem já uma aula que explica um pouco sobre a plataforma e aqui mais depoimentos de alunos que acompanhavam os nossos conteúdos e o nosso curso. Então, resumidamente, aqui nós temos a plataforma. Eu vou dar um pouquinho de zoom para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Primeiramente, a gente usa a plataforma da Hotmart, que é a maior produtora, no caso, é a maior plataforma de produtos digitais do Brasil. Então, aqui a gente deixa armazenado no local de segurança, por isso que nós escolhemos a Hotmart, por ser um lugar de segurança, onde você pode colocar os seus dados e ter tranquilidade que não haverá nenhum problema. Por isso que nós fazemos o uso da Hotmart para alocar o nosso curso, tá? Vamos lá, aqui a gente tem basicamente um resumo. Se você já assistiu alguma aula, vai aparecer aqui. Então, de modo geral, nós temos aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aqui nós temos o nosso primeiro módulo. Nesse módulo nós temos a apresentação, onde tem a apresentação do curso. Na aula 0.1 aqui nós explicamos como usar a calculadora de notas dos simulados. Se você não sabe, nós vamos falar na sequência, mas no Potência Matemática você faz simulados com questões inéditas, estilo Enem, mas desenvolvidas por mim. E depois disso, além de você saber quantos acertos teve e poder assistir uma resolução completa em vídeo de todos os exercícios, você também pode calcular a sua nota com base na TRI. E aqui na aula 0.1 ensino todo passo a passo como usar essa calculadora, mas é bem tranquilo, tanto é que o vídeo só tem 6 minutos. Daí aqui, na sequência, no nosso módulo de apresentação, você tem basicamente algumas promoções. Às vezes a gente faz as trocas, dependendo dos produtos, mas você tem promoções, porque quando você adquire um produto nosso, seja Potência Matemática, Comunidade dos Guias de Aprovação, você sempre ganha desconto nos demais. E justamente aqui nessa parte você vai encontrar as promoções. No momento nós temos uma promoção para a Comunidade dos Guias da Aprovação, nós temos uma promoção para a mentoria do Sisu Pro Unifies e também nós temos um desconto para a mentoria de matemática, tá? Então tudo isso você vai encontrar aqui no módulo de apresentação. No módulo 0 conteúdos, aqui você vai encontrar todos os materiais. No caso, você vai encontrar a nossa apostila, a lista de exercícios de prática direcionada, com resolução em vídeo, e a lista de exercícios completa, aquela que é mais ampla, que tem mais questões. Daí aqui você também tem a playlist, no caso você tem a apostila de matemática básica. E se você quiser os materiais separados por conteúdo, aqui a gente também disponibiliza separados por conteúdo. Mas aqui você encontra a apostila e as listas completas. Daí na sequência você tem um módulo de matemática básica. Aqui a gente começa do básico mesmo, começando em adição e subtração, multiplicação e divisão, mas sempre pensando naquilo que cai no Enem. Então, desde o início, você vai aprender a adição e a subtração, mas já pensando em como que isso é aplicado na prova do Enem. E aqui na matemática básica, você também aprende aqueles conteúdos que caem na prova do Enem. Por exemplo, tem alguns conteúdos de matemática básica que não são cobrados na prova. Querendo ou não, um pouco de números complexos pode ser associado com matemática básica, dependendo da forma de vista que você tiver. Mas a gente não ensina esse tipo de coisa, aqueles conteúdos que nunca são cobrados no Enem, apenas aquilo que de fato cai na prova, e isso também está incluso aqui no módulo de matemática básica. Na sequência, nós temos os nossos 5 módulos e o módulo extra, que são os conteúdos cobrados no Enem, que representam 45 exercícios. Ou às vezes, uma vez por ano, nós temos um exercício aleatório que cai, que às vezes envolve um assunto muito complexo, mas daí nós estamos falando do exercício mais difícil da prova. E geralmente esse exercício mais difícil da prova, se ele não estiver incluso aqui, na maioria dos casos a TRI irá discriminá-lo e ele não vai trazer pontos. Então, por isso, a gente não trabalha aqui pensando em cair uma situação hipotética de cair um exercício de um tópico lá em específico que vai ser tão difícil que não vai pontuar, como a gente sempre direciona o seu aprendizado para você conseguir mais
pontos, mesmo não acertando tantas questões. Se você, por exemplo, bater 40 acertos, acertando as 40 mais fáceis, possivelmente você vai ter mais pontos do que aquele aluno que fizer 43 acertos, mas errar as duas mais fáceis. Então é justamente essa a nossa linha de raciocínio. Por isso, a gente não vai ficar aqui perdendo muito tempo com a possibilidade de cair cotangente na prova. Não tem por que você aprender cotangente. Se cair um exercício de cotangente, com certeza ele vai ser um dos 3 mais difíceis da prova. Assim como só de ter caído desvio padrão, que nem é tão difícil, foi um dos mais difíceis, e tangente, que também nem é tão difícil e é ensinado aqui, foi um dos mais difíceis da prova. Quem dirá então esses conteúdos extremamente específicos? Por isso não tem por que você perder o seu tempo precioso aprendendo algo que, se cair, vai ser tão difícil que a TRI vai anular e não vai trazer pontos. Por isso a gente pensa muito em como você faz para ter uma boa prova, mais pontos e mais acertos, sem se preocupar com assuntos que são tão específicos, que nunca caíram e que, se cair apenas uma única vez, vão pontuar tão pouco que não vale nem a pena você se preocupar em resolver. Tá? Então, por isso, a gente tem os nossos módulos organizados da seguinte forma, começando com o módulo 1, que é o módulo, digamos assim, da sequência de matemática básica. Aqui você tem razão e proporção, regra de 3, escalas e porcentagem, que são os assuntos proporcionais, como você pode ver, ou também aritmética. Aqui, além de você aprender a teoria, você também vai aprender as habilidades, porque o Enem não é uma prova de conteúdo, não é uma prova conteudista. É uma prova de habilidades de resolução de problemas. Aqui, no caso, você vai aprender a teoria da razão e proporção, mas, em paralelo, vai aprender a habilidade de resolver problemas que envolvam proporção, porque é isso que cai no Enem. O Enem não cobra uma questão de razão e proporção. O Enem cobra uma questão de habilidade em resolver problemas proporcionais. E é justamente isso que você aprende aqui no módulo de razão e proporção, no caso no módulo 1, com razão e proporção, regra de 3, escalas e porcentagem. Na sequência, no módulo 2, daí a gente vai ter a parte mais voltada à estatística. Então aqui você vai inclusive aprender o que é desvio padrão, variância, além de média, moda e mediana, e a parte mais básica da estatística. E aqui vai aprender de verdade a analisar gráficos, quadros e tabelas de maneira profunda naqueles que são mais complexos. Porque, assim, por exemplo, muitas vezes um aluno, ele pode até ter conhecimento a respeito de um assunto, mas daí ela cai um gráfico muito complexo e ele não sabe como interpretar. Ele não tem aquela, digamos assim, não tem aquela perícia em conseguir analisar corretamente. Daí aqui nesse módulo, no módulo 2, junto com a parte de estatística, eu ensino detalhadamente como que você faz para analisar, certo? Beleza, dando sequência, aqui no módulo 3, você tem a parte de geometria plana. Também vai aprender a teoria e aprender a habilidade de resolver problemas envolvendo área, envolvendo medidas, envolvendo perímetro. E é justamente isso que a gente encontra aqui em quadriláteros, em triângulos e em circunferências, que é aquilo que cai no Enem. E você encontra também um pouquinho ali a respeito de hexágonos e tudo mais, mas a gente explica como que você soluciona esses problemas no Enem, tá? Pentágonos também, octógonos e assim por diante, tudo aqui no módulo 3. No módulo 4, você vai encontrar a parte de geometria espacial, que são os prismas, os cilindros, as esferas, cones e pirâmides, e também projeção ortogonal, entendendo que o Enem também cobra, no caso, a questão da habilidade de resolver problemas de cálculo de volume, o Enem também cobra cálculos de medidas tridimensionais e assim por diante. Então, tudo aqui você vai aprender a teoria e, em paralelo, o desenvolvimento da habilidade de resolver esses problemas. Tá? E o módulo 5, que é onde o filho chora e a mãe não vê, que são os assuntos mais difíceis, que é a parte de equações de primeiro e segundo grau, funções de primeiro e segundo grau, funções trigonométricas, funções exponenciais e logarítmicas, princípio fundamental da contagem, aqui já entrando na parte de análise combinatória e probabilidade. Então, aqui no módulo 5, a gente separou os assuntos mais difíceis, que é justamente onde você encontra os exercícios que fazem parte dos mais difíceis entre os médios e dos difíceis, tá? Mas aqui também tudo explicado de maneira bem detalhada, prática, ensinando para você a teoria e o desenvolvimento da habilidade de resolver o problema, tá?
tá? Tudo aqui no módulo sim. E no módulo extra, você encontra os assuntos de progressão aritmética, PA e PG, operação com números inteiros, matrizes, planificação de sólidos e o método pau e bola da análise combinatória. Inclusive, esse método pau e bola, para vocês terem uma noção, ele caiu uma única vez no Enem, ou duas, uma ou duas vezes aí no Enem. E o que acontece? Foi o exercício, assim, de análise combinatória considerado um dos mais difíceis da história do Enem. Essa aula aqui, ela nem precisaria, mas como muitos alunos me pediram, eu coloquei justamente para mostrar para você como que funciona. Todavia, se cair, vai ser algo, assim, absurdamente difícil na prova, que pouquíssimos alunos vão conseguir resolver. Mas esse módulo extra aqui, ele vem justamente para ensinar para você que você não precisa decorar fórmulas para resolver exercícios de PA, que você não precisa decorar fórmulas para resolver exercícios de PG, nem operação com números inteiros, nem matrizes, nem nada. Todos esses tópicos aqui a gente ensina você a resolver intuitivamente sem decorar nada. Mesmo que você não tenha um conhecimento muito profundo da matemática, aprendendo esses assuntos por esse módulo, você não vai precisar decorar fórmula e é justamente isso que a gente ensina aqui no módulo E. Então, beleza, daí dando sequência, aqui começam os meus xodós. Aqui nós temos vários módulos, no caso nós temos um módulo por cada um dos tópicos principais que caem todos os anos no Enem. Qual que é a ideia desses módulos? Sabe quando você está lá na prova do Enem, daí eventualmente você vai resolver um exercício e dá um branco e você não consegue resolver? Isso acontece porque você sempre resolve uma questão da mesma forma. Você não tem repertório, você não tem outras maneiras de resolver um exercício. Por isso que a gente criou todos esses módulos aqui. Nesses módulos, para cada um dos principais tópicos que caem no Enem, no caso todos que a gente ensina aqui no curso, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar 10 exercícios resolvidos, que são aqueles exercícios lá da lista de exercícios de prática direcionada, que eu falei lá no início, e esses exercícios a gente resolve de 2 a 3 formas diferentes. Por que que isso ajuda? Para você aumentar o seu repertório de resolução. Então, por exemplo, você vai resolver uma questão lá do Enem. Daí você tentou resolver ela de uma forma e não saiu. Se você aprendeu a resolver aquele tipo de exercício de outra forma, você tem um plano B, você pode ter um plano C e assim conseguir solucionar. Eu já cansei de ver alunos que erraram exercícios fáceis e médios simplesmente porque chegou na hora da prova e esqueceram como resolver, mesmo sendo um exercício fácil. Daí aqui nesses módulos eu resolvo exercícios, no caso são 10 exercícios por tópico, sendo que cada exercício desses 10 exercícios por tópico é resolvido de 2 a 3 formas diferentes. Obviamente, questões difíceis dá para resolver de mais formas, questões fáceis de menos. Então tudo isso a gente ensina aqui para você aumentar o seu repertório e se der um branco lá na hora da prova, você tem um plano B, um plano C para conseguir solucionar. Isso é muito importante para você não perder questões fáceis e médias, principalmente. As difíceis também, mas principalmente as fáceis e médias que pontuam mais. Então você encontra esse aqui em razão e proporção, regra de 3 também tem 10 questões, e ângulos também tem 10 questões, então todos os tópicos, até por exemplo aqui, ó, arranjo e combinação, aqui faltou a capa, acho que bugou agora, mas aqui você encontra permutação, você também encontra. Então, todos aqui você tem 10 exercícios, probabilidade também, de várias formas diferentes para você conseguir aumentar o seu repertório e se der um branco na hora da prova, você tem pelo menos um outro caminho. Então, esse aqui é o meu xodó. Se você aprender tudo que está aqui, com certeza você tem mais de 40 certos na prova. Daí, dando sequência, a gente tem 2 módulos que também são bem interessantes. O módulo de macetes, onde eu ensino todos os macetes que eu uso na prova de matemática do Enem. Tanto é que, por exemplo, aqui você tem macete de multiplicação e divisão para você fazer essas duas contas mais rapidamente. Essa aula aqui tem praticamente 1 hora, porque eu ensino para você desde o básico até o avançado em como aplicar em exercícios do Enem, que são muito complexos e demorados. Então eu explico tudo isso aqui, macetes de arredondar, por exemplo, quando que em um exercício faz sentido você arredondar e como fazer isso é tudo explicado aqui, macetes de sacadas marotas, por exemplo, sabe, por exemplo, quando tem aqueles exercícios difíceis aqui dentro da prova do Enem que eu resolvo muito mais rápido? Como que eu tenho essas sacadas? Quais detalhes que eu olho para conseguir resolver uma questão que a maioria das pessoas leva 10 minutos para resolver em 2 minutos, levando em consideração a parte matemática?
Tudo isso eu ensino aqui em Sacadas Marotas, macetes de funções trigonométricas, de raízes, de números com vírgulas, de simplificação. Então aqui todos os macetes que eu uso na prova para torná-la muito mais rápida. Na sequência, um módulo de estratégias, como pular uma questão. Isso aqui é algo que muitas pessoas não sabem exatamente como pular uma questão. Aqui eu ensino para você o passo a passo de como identificar se é o momento certo ou não para pular um exercício, as melhores dicas para estratégia, as piores dicas para você não fazer, que muitas pessoas falam que é interessante. Aqui, no caso, isso aqui é um macete, né, mas é uma técnica de chute para você, por exemplo, não tem mais tempo para resolver. Como que eu chuto para aumentar minhas chances? Aqui eu ensino você a chutar com estratégias. Está tudo explicado de uma maneira bem prática para você. E, obviamente, no final, eu ainda ensino como colocar tudo isso em uma prova, resolvendo uma prova e ainda explicando em 2 horas, para você ver que é totalmente possível com os macetes e com as estratégias resolver muito mais rápido, tá? Daqui a gente tem um módulo de sugestões de cursos e aqui a gente tem o módulo dos simulados. No momento, a gente tem 18 simulados até o momento. Todos eles são com questões inéditas, estilo Enem, e desenvolvidas por mim, tá? Então você vai ter simulados com questões inéditas, porque aquele negócio, não adianta você sempre ficar treinando com os mesmos exercícios. É melhor você treinar com questões diferentes. E aqui a gente cria questões novas, justamente para você conseguir treinar com questões diferentes e principalmente aumentar o seu conhecimento. Então a gente tem todos eles resolvidos em vídeo para você saber como resolver, se por acaso você errar uma questão ou até mesmo quiser aprender como que eu resolvi a prova. Também tem a calculadora, eu vou mostrar para você o formulário e depois você tem a sua nota, tá? No caso, você tem a sua nota com base na TRI. No caso aqui, a gente tem, você escolhe o simulado, vamos supor, você fez o simulado 12, aqui você vai marcando qual alternativa que você colocou em cada exercício e depois você vai receber lá no seu e-mail qual que foi a sua nota. Por exemplo, aqui, no simulado 18, quem gabaritou conseguiu 1020 pontos, porque foi um simulado bem difícil, mas isso aqui é um cálculo de nota com base na TRI. Então, aproveitando aqui para você ver a nossa apostila, aqui nós temos a apostila, aqui uma apresentação, aqui todos os tópicos, tudo explicado, aqui aulas, basicamente todo o conteúdo. Daqui nós temos lista de exercícios, essa aqui as 10 questões com resolução. Daqui você tem separado por tópico, aqui os exercícios. Note que essa não tem gabarito, justamente porque a gente vai querer que você resolva junto com as nossas aulas. A ideia é justamente você treinar, resolver de mais de uma forma, por isso que a gente não coloca gabarito, para você assistir as aulas lá da playlist com 10 questões, e aqui sim a lista de exercícios com todos os exercícios de todos os níveis, com gabarito, também com nível de dificuldade. Além disso, não podemos esquecer que você também tem acesso a um grupo no Telegram para tirar as suas dúvidas comigo, porque eu valorizo muito essa questão das dúvidas, já que quando um aluno tem dúvida, é porque de fato ele está estudando e aprendendo. Por isso que eu mesmo me coloco à disposição para sanar todas as suas dúvidas, seja por vídeo, seja por texto, seja por foto, o que for. Serei sempre eu que responderei todas as suas dúvidas, seja dúvida teórica, de exercício, o que for. Sempre eu que vou responder as suas dúvidas, de matemática. Então, você que entrar para o Potência Matemática, pode entrar na nossa comunidade do Telegram, que eu mesmo vou responder todas as suas dúvidas com base no meu conhecimento, para que você tenha tranquilidade e consiga aprender tudo de verdade. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a nossa plataforma do Potência Matemática, tudo isso por um preço super acessível para ajudar você. Então, se você quiser ter acesso a uma plataforma completa, do básico ao avançado, com centenas, milhares de exercícios resolvidos, aproveite essa grande oportunidade de Potência Matemática por um preço super acessível para você também conseguir alcançar uma boa nota e a sua aprovação, como toda essa galera que fez parte do Potência Matemática. Então aproveite isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Um forte abraço, valeu e até a próxima.